E falando em urgência ou da falta de urgência, a gente falou de dois projetos que tocam partes da atuação das Big Techs. Porque aquele grande projeto de lei que trataria da regulação da plataforma como um todo foi aposentado. Aposentado não, ele foi colocado no banco de reserva pelo então presidente da Câmara, o Lira, que criou um grupo de trabalho para discutir um novo texto e esse grupo de trabalho não saiu do papel. E o que me faz pensar que o tempo tá correndo e muito provavelmente tá ficando curto o cobertor para qualquer parlamentar ou governo que queira discutir uma grande regulamentação das Big Techs ainda nesse mandato. Mais sobre isso, vamos chamar a Tainá de novo? Bora. Ô Tainá, conta pra gente, 2025 é o último ano pro governo Lula regular as plataformas? Como é que você acha? Bom, é isso mesmo. 2025 já começou, né, quente, eu diria, para dizer o mínimo, né, em relação à questão das plataformas. E é o último ano, acho que é um momento tanto para o governo quanto, diria, para o Supremo Tribunal Federal para decidir sobre isso. Por quê? Porque o próximo ano, 2026, é ano eleitoral, né? Então é o caos. E não se aprova nada, inclusive pelas leis eleitorais, chega um momento em que há uma dificuldade e até um empecilho regulatório pelas leis eleitorais de se aprovar qualquer coisa, né? Então, esse ano, provavelmente, o Congresso inteiro, tanto Senado quanto Câmara, vão estar se movimentando nesse sentido, especialmente porque é o tema do momento e porque é um ano pré-eleitoral. Então, é um ano em que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, os políticos em geral, estão se atentando e se movimentando, se organizando em termos legislativos para controlar e limitar e trazer limites às plataformas. É o momento que a gente tem para limitar as plataformas para se preparar para as eleições de 2026. O que a gente espera? O que a gente quer para as eleições de 2026? É um ambiente em que de vale tudo ou em que a democracia e o jogo democrático, em especial a Constituição brasileira, deve ser respeitada. Então, 2025 é um ano decisivo em termos de regulação para se entender como vai ficar o ambiente digital nas eleições de 2026. Bom, Diogo, como a Tainá disse, o tempo tá curto. Será que vai dar tempo? Mas fora isso, será que precisa? Porque já tem outras instâncias do poder público que estão discutindo regulamentação, né? Até agora a gente falou muito do legislativo. Legislativo, executivo, mas tem o poder judiciário. E tem várias discussões, por exemplo, no STF, olhando para essa questão não só de plataformas, né, mas do ecossistema digital como um todo. Eu acho que é importante a gente tentar desmembrar isso também, né, Elton? De que às vezes a gente está falando de regulação de plataforma, é a regulação da plataforma em si, que é o grande modelo de negócio das empresas de tecnologia. Só que a gente também está falando de regulação de tecnologias que dão suporte para o ecossistema dessas Big Techs. Então, é a regulação de IA, que a gente falou, e tem discussão no STF, por exemplo, sobre o Marco Civil, né, sobre a constitucionalidade do artigo 19, que muda, inclusive, pode, né, mudar a responsabilidade das plataformas. Então, também tem esse ator, que é o STF, que pode atuar como um regulador desse processo. Ficou difícil para mim. Então, acho que a gente pode chamar a Tainá de novo para nos iluminar aqui. Vamos lá. Ô, Tainá, já que ficou difícil, conta uma coisa. Criar propostas para regular atividades ou tecnologia das Big Techs já é, de alguma forma, regular essas Big Techs? Essa pergunta é boa e é um pouco capciosa, porque uma coisa acho que não exclui a outra, né? Então, acho que casa com a resposta que eu dei à primeira pergunta. Claro, ao regular, né, o PL 2338, ao regular uma tecnologia de propósito geral, ele acaba, né, atingindo, de fato, todos os setores que desenvolvem ou que desenham esse tipo de tecnologia, né, da saúde até as plataformas, em especial quando gera algum risco, por exemplo, à democracia. Porém, isso não exclui o fato de que a gente precisa, né, e ainda mais
quando a gente tem um janeiro aí cheio de declarações, até ferindo em certa medida a nossa soberania nacional por parte dos CEOs das grandes empresas, a gente precisa, para assegurar a nossa soberania, de uma regulação de plataformas, seguindo inclusive outros países, né? A União Europeia, Reino Unido, Austrália, Canadá, que fizeram e têm já regulado as plataformas. Então, o Brasil também precisa se movimentar nesse sentido. Então, uma coisa não exclui a outra. Acho que como ficou muito claro nessa conversa, os desafios são muito grandes e a gente só vai ver isso na hora, ou seja, no decorrer do ano. O papo agora é o futuro das profissões em tempos de inteligência artificial. Diogo, eu lembro que quando surgiu o ChatGPT, era um Deus nos acuda de todo mundo achando que ia perder o emprego amanhã ou dali a alguns meses, mas o tempo passou, pouco disso aconteceu. O que rolou? As pessoas perderam medo ou elas ficaram mais corajosas? Acho que a tecnologia se mostrou útil em vários cenários e casos de uso, mas se mostrou limitadas para outras coisas, né? E acho que à medida que a gente começou a utilizar, a gente viu que muitas vezes ela vai ser uma aliada do ser humano para ganho de produtividade, para fazer coisas com mais qualidade, mas não necessariamente substituir tudo. Eu lembro eu estudei bastante sobre esse impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, e aí apareciam alguns profetas que não sabiam nada de tecnologia. Adoro profetas. Mas aí começou a virar hype na moda, né? Aí surgiam umas ideias assim, cara. Não lembro se, tipo, engenharia de prompt é a profissão do futuro. Né? E, tipo, eu falava, gente, não vai existir uma profissão de engenharia de prompt. É claro que não vai existir uma profissão, porque todo mundo vai passar a usar a inteligência artificial. E aí vai utilizar dentro do seu contexto. Por exemplo, um advogado vai saber fazer pedidos melhor para a inteligência artificial para um determinado assunto do que alguém que só saiba de inteligência artificial. E outra, né? A inteligência artificial ela vai ficar cada vez mais sofisticada e vai entender nossos comandos. Você não gosta de uma coisa, você pede de outra forma, tal. Mas o ponto, eu acho, é que assim, as pessoas viram que, na verdade, essa inteligência artificial que nós temos hoje, que é a IA generativa, ela é muito autocontida. Então, ela não é esse bicho papão que vai comer o seu trabalho do dia para a noite. Quer um exemplo de bicho papão que assustou muita gente quando uma tecnologia inovadora surgiu? Qual delas? Calculadora. Em 1986, alguns professores de matemática dos Estados Unidos fizeram um piquete contra o uso da calculadora. Cara, é uma história muito engraçada, porque 6.000 professores foram para um congresso em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, se reuniram num hotel super chique lá, e do lado de fora, cerca de 20 professores, o que não é desprezível, mas ok, são 20 professores, estavam protestando, indignados contra o uso da calculadora em sala de aula. Quando a gente pega no detalhe, os medos e os anseios dos professores de matemática eram outros. Olha o que diziam os cartazes deles. Usar os botões é só para quando o cérebro estiver treinado. O uso prematuro da calculadora pode prejudicar o aprendizado do seu filho. E o que eles estavam discutindo era o seguinte: não tem o menor problema de usar a calculadora, desde que você saiba antes. O ser humaninho saiba antes como fazer aquela operação. Qual?